E o São Paulo entrou na briga com o Corinthians por um dos laterais direitos de maior destaque do Campeonato Brasileiro de 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa informação exclusiva e fala também de Leonardo Jardim, o ex-técnico do Cruzeiro, recusou proposta milionária do exterior para voltar a trabalhar. Com detalhe importante, Leonardo Jardim é um dos alvos do Flamengo. E no vídeo vou contar que as tratativas entre Flamengo e Felipe Luiz voltaram praticamente à estaca zero. Há quem garanta no Fla que não vai haver acordo para a extensão do contrato. Já Bruno Spindel foi descartado no Corinthians por conta da questão financeira, mas também com participação de Dorival Júnior, você vai entender ao longo do vídeo. Para completar, o Fluminense recusando proposta da Itália, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dica para você que gosta de fazer sua fezinha esportiva, mas muito mais perde do que ganha. Criei um grupo no Telegram com dicas de apostas esportivas. E para você participar, não vai gastar absolutamente nada. Já clica no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir de lá, basta passar a me seguir que você já recebe as dicas. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com um tradicional giro de notícias para registrar que o Red Bull Bragantino conseguiu um chapéu no Palmeiras e no Botafogo, dois dos clubes mais ricos do país. É que o time de Bragança acaba de comprar Yuri Alves. Tratado como a maior joia do Atlético Goianiense em bastante tempo, o meio atacante foi comprado por 3 milhões de reais, que garantiram 50% dos direitos econômicos. Outros 20% ainda podem ser comprados por mais 3 milhões de reais. Propostas do Botafogo e do Palmeiras eram bem inferiores a essas. Bora falar agora sobre o Fluminense, que recusou proposta da Itália por um zagueiro recém-chegado. Eu me refiro a Freitas, que havia sido adquirido no início da temporada do News Old Boys. Operação na oportunidade de 3 milhões de euros. Pois bem, o Bolonha, da Itália, ofereceu 5 milhões de euros para contratá-lo. O Fluminense disse que não aceita. Freitas fez boa temporada, titular absoluto, 62 jogos com um gol e uma assistência. Importante registrar que o Corriere dello Sport, jornal italiano bastante lido, afirmou que a proposta que o Fluminense receberá chegará a 8 milhões de euros. Essa oferta até agora não apareceu, e se chegar, aí sim o negócio pode acabar acontecendo, o que registraria ou garantiria um enorme lucro para o Fluminense. Você compra por 3 milhões de euros no início da temporada e tem a chance de vender o defensor por 8 milhões de euros. Embora vale o destaque de que o Fluminense já perdeu o seu zagueiro mais importante, o Thiago Silva, pediu a rescisão do contrato e foi anunciado nos últimos dias como nova contratação do Porto. E Marlon Freitas, enfim, é jogador do Palmeiras. O último entrave foi superado nas últimas horas. E ele dizia a respeito a 10% do valor da negociação, que pertenciam a Marlon Freitas e seus empresários. O Botafogo era contrário ao pagamento desses 10%. Só para você entender o negócio. O Palmeiras se comprometeu a pagar 35 milhões de reais. O Botafogo tinha 90% dos direitos econômicos, 10% do atleta e dos seus representantes. Pois bem, o Márcio Bittencourt e o Henrique Spetzeri, que representam o Marlon, queriam receber esses 3 milhões e meio de reais, que equivalem a 10%. O Botafogo foi jogo duro e disse que o negócio poderia cair caso eles insistissem nessa cobrança. Para não perder o acordo, o Marlon Freitas e seus representantes desistiram da cobrança dos 3 milhões e meio de reais. E o Botafogo vai ficar com 100% da grana paga pelo Palmeiras. Contei para vocês, pagamentos em 4 parcelas até janeiro de 2027. Os documentos estão sendo trocados, vão ser assinados. Marlon Freitas nos próximos dias passará por exames médicos e é o primeiro reforço alviverde para 2026, volante de 30 anos de idade, que chega com um salário pouco superior a 1 milhão de reais por mês, melhor contrato da sua carreira. Contrato de 3 temporadas. Nos tempos de Botafogo ele ganhava 600 mil mensais. John Textor ainda tentou convencê-lo a estender seu contrato para ficar no Fogão. O Marlon Freitas disse que não, que preferiria se mudar para o Palmeiras, e é assim que vai acontecer. A questão financeira não foi o único entrave que impediu a contratação de Bruno Spindel pelo Corinthians. Informação importante
Dorival Júnior procurou o presidente do Timão, Osmar Stabile, se mostrando contrário à chegada do ex-dirigente do Fla. Bruno Spindel e Dorival Júnior trabalharam juntos no rubro-negro. Foram campeões da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, mas Dorival Júnior saiu bastante chateado do clube porque entendeu que foi traído pelo Bruno Spindel. Bruno negociava com seu empresário a prorrogação do contrato para 2023, com direito a um reajuste salarial, mas Bruno Spindel fez seu empresário e o próprio Dorival de bobos. Eles acabaram esperando por um contrato que nunca chegou, até porque o Flamengo acabou por contratar um outro treinador, Vitor Pereira, que havia enfrentado o Dorival Júnior na final da Copa do Brasil e terminou derrotado quando então técnico do Corinthians. Tempo passou, o Dorival guardou essa mágoa e procurou o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, para dizer se não podia pintar um outro executivo de futebol por conta dessa relação quebrada entre ambos. O clima talvez não fosse tão bacana para 2026. Além dessa questão, tem um episódio financeiro. Bruno Spindel havia pedido 280 mil reais por mês de salário e negociava ou sonhava em trazer jogadores grandes como o Gerson. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, me contou que não havia dinheiro para um investimento tão alto em relação ao salário do executivo e mais. Nomes como o de Gerson estão completamente descartados, pelo menos no 2026 do Corinthians, que pretende ser um ano mais operário, de pagamento de contas. O clube não se sente confortável para fazer investimentos muito altos. E a renovação de contrato de Filipe Luís com o Flamengo regrediu algumas casas. Sabe aquela notícia de que o Filipe Luís aceitou a proposta do Fla? Rubro-negro nega com veemência, afirmando que não houve nenhum movimento de recuo do Filipe Luís em relação à última proposta feita pelo Flamengo. Filipe Luís insiste em ganhar 2,5 milhões de reais livres de impostos por mês. Isso equivale a mais ou menos 3 milhões e 200 mil reais, basicamente o que recebe Abel Ferreira no Palmeiras. E diante da intransigência do Filipe Luís, a tendência é que o Flamengo passe a buscar, a partir dessa segunda-feira, um outro nome para comandar o clube. O contrato entre Flamengo e Filipe Luís se encerra em 31 de dezembro. E o prazo dado pelo Flamengo para que o Filipe Luís respondesse à proposta se encerra na noite desse domingo. Pessoas do Flamengo entendem como pouco provável a renovação do contrato por conta de todo esse contexto. Cheguei a contar para vocês sobre um impasse relacionado aos dois auxiliares do Filipe Luís, mas essa questão hoje é tratada como menor, até porque o principal problema segue sendo as cifras exigidas pelo treinador, que venceu 4 títulos nesse ano, já havia sido campeão também da Copa do Brasil do ano passado, mas está saindo com um filme queimado no rubro-negro. Só para completar sobre o Fla, contar que Vitão já aceitou a oferta salarial do Flamengo. O rubro-negro chegou a um acordo com o Internacional para a compra do zagueiro, 4 milhões e 700 mil euros, perdão da dívida pelo Thiago Maia, 5 milhões e meio de euros com pagamento à vista e mais 500 mil euros em bônus. Faltava o sim do Vitão, não falta mais, falta agora um acordo com os representantes do atleta. O pessoal, os agentes ligados a Juliano Bertolucci, que representam o jogador, ainda não se acertaram em relação ao pagamento de comissão. O contrato do Vitão com o Flamengo deve ser assinado até 2029. Quero falar agora sobre Leonardo Jardim. O técnico português que pediu para deixar o Cruzeiro alguns dias atrás acaba de rejeitar a proposta milionária do Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O time estava disposto a pagar um salário bem superior ao 1,5 milhão de reais mensais, a que tinha direito o Leonardo Jardim enquanto comandante do Cruzeiro. Pois bem, Leonardo Jardim fez valer aquilo que havia dito para o presidente e dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Não pretende trabalhar tão cedo, ano muito desgastante, cansado, tem uma questão familiar também, e o Leonardo Jardim respondeu de forma negativa ao Al-Wahda. Importante registrar ainda, ou porém, que o nome do Leonardo Jardim tem ganhado forças na Gávea. Se a renovação de contrato com o Filipe Luís de fato não acontecer, além do Arthur Jorge, podemos colocar Leonardo Jardim como uma alternativa. E aí precisaremos esperar para saber se o Jardim vai ou não recuar atrás, recuar na sua palavra
dada ao Cruzeiro de que não trabalharia em qualquer outro clube do Brasil e que daria um tempo talvez até se aposentasse da condição de técnico. Você, olhando de fora, acha que existe alguma possibilidade de o Leonardo Jardim trair o Cruzeiro e acabar por aceitar o Flamengo? Já usa o espaço para comentário e responda e deixe a sua opinião, beleza? Informação exclusiva no São Paulo, o tricolor está em negociações com Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, um dos maiores destaques da posição ao longo do Campeonato Brasileiro. Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol apenas até abril, já pode assinar um pré-contrato por conta disso e também interessa ao Corinthians. Dá para dizer que São Paulo e Corinthians estão mais uma vez disputando um jogador, o último deles o Danielzinho, outro atleta do Mirassol, cujo contrato se encerrava em 31 de dezembro e que foi anunciado pelo São Paulo. Vai ser reforço tricolor por 2 anos, prorrogáveis por mais um. Para você que não conhece um pouco do Lucas Ramon, jogador de 44 partidas, 5 gols e 5 assistências na atual temporada. Passou pela base do Grêmio e rodou por vários clubes, entre eles Santa Cruz, Londrina, Novo Horizontino, Coritiba, Cuiabá, Bragantino, Guarani e Sport. Melhor momento da sua carreira de longe, com a camisa do Mirassol agora aos 31 anos de idade. Importante registrar que essa informação me foi confidenciada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, que admitiu também que Vitinho, do Botafogo, segue na pauta tricolor. O Vitinho avisou ao São Paulo que vai dar preferência a propostas da Europa. Se elas não aparecerem até o mês de janeiro e até lá o São Paulo ainda não tiver encontrado um lateral direito, pode ser que exista uma retomada nas tratativas. Só para completar, perguntei ao presidente Júlio Casares o que ele pode falar a respeito de todas as últimas denúncias e problemas divulgados e relacionados à sua gestão no São Paulo. O presidente disse, abre aspas, estamos focados nos processos de saídas e chegadas de atletas e, tão logo for concluída essa primeira fase, nos pronunciaremos sobre as últimas notícias veiculadas. Foi o que falou o presidente tricolor Júlio Casares. Você gosta do Lucas Ramon? Prefere o Vitinho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!